pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso sexto episódio da nossa trilha de transformação além do digital. E hoje o meu coração está na mesa. Eu tenho um prazer imenso de convidar o Eduardo Quevedo, que é diretor de planejamento estratégico do Palmeiras. Sim, o Palmeiras. Por que trazer o futebol? Por que trazer essa temática tão forte aqui para o canal? A gente tem falado muito sobre transformação digital no varejo, impacto na indústria. Falamos de indústria 4.0, a gente vai falar sobre TI. Então, como tem sido toda essa jornada de digitalização dentro do futebol, que é uma indústria gigantesca dentro do nosso país? Então, é claro que falar de futebol sem falar de Palmeiras, para mim, não faria o menor sentido. Quem me conhece sabe disso. Então, Edu, seja muito bem-vindo. Prazer tê-lo aqui com a gente. Super obrigado, Juliana, pelo convite. Para mim também é um motivo de super honra ter recebido o teu convite para participar desse debate. E você falou bem, hoje em dia o futebol é uma indústria próspera que se desenvolveu demais, deixou de ser aquele espaço de apaixonados, de abnegados, de voluntários, não é mais. Hoje o espaço do futebol é ocupado por profissionais de alto nível. O futebol acompanha as tendências do mercado em todas as dimensões, inclusive na dimensão digital. Hoje é impossível fazer futebol de alto nível sem você se envolver através das plataformas digitais com os torcedores, com os fãs, com o público em geral. Os próprios atletas, os próprios profissionais que trabalham no clube hoje, todos eles entendem essa dimensão. E o valor da marca Palmeiras tem muito a ver com essa expansão, né? A marca Palmeiras não está só na cidade de São Paulo, nem no estado de São Paulo, está no Uhum. Brasil, está na América do Sul, está no mundo. E só acontece isso por conta dessa dimensão que os campeonatos tiveram, que o espaço do entretenimento dedicado ao futebol entrega, né? Que ele, enfim, que ele compartilha, né? Ele participa dessa indústria do entretenimento. E o Palmeiras hoje é um clube que está à frente, não só de ponto de vista esportivo, mas do ponto de vista de negócios. O Palmeiras hoje é uma empresa bem-sucedida, apesar de não ser uma empresa, uma sociedade anônima, não tem ações na Bolsa de Valores, é uma empresa de capital privado, é uma associação desportiva, mas administrada de forma profissional. É um clube de quase R$ 1 bilhão por ano, um clube que entrega um resultado expressivo e parte desse resultado vem através das metas esportivas. E o Palmeiras hoje eu acho que é um bom debate para você entender como funciona o engajamento dos torcedores nessa agenda digital, porque só assim que você faz o estádio estar cheio, a audiência da televisão ser alta, a venda de produtos e serviços e por aí vai. Que incrível! Eu acompanho o Palmeiras de perto desde sempre. Quem me conhece um pouquinho sabe da minha paixão e do quanto eu admiro a evolução do Palmeiras em toda essa jornada. Mas nós não teríamos evoluído como Sociedade Esportiva Palmeiras sem profissionais tão competentes ali para ocupar posições estratégicas e direcionar para o melhor caminho. Então aproveita, conta para a gente um pouquinho da sua história, como você chegou no Palmeiras e como tem sido caminhar em todo esse caminho aí junto rumo ao sucesso. Olha, na realidade, a minha carreira não tem a ver com esporte, né? Eu tenho 60 anos, eu tenho mais de 40 anos, né, de experiência no mercado, no mundo dos negócios. A minha atuação profissional foi muito ligada à indústria de tecnologia, né? Por 15 anos eu fui executivo da SAP no Brasil e depois de 2010 eu resolvi empreender no mercado de saúde, no Uhum. mercado de meios de pagamento. Voltei a ser executivo numa empresa americana chamada Verifone. E durante essa trajetória toda, especialmente a partir de 2013, eu venho me dedicando ao Palmeiras de maneira voluntária. Hoje eu sou um conselheiro do Palmeiras, além de diretor. E desde 2013, quando o Palmeiras resolveu dar uma guinada nessa trajetória da modernização, foi quando um grupo de apaixonados ali no clube, liderado pelo Paulo Nobre, Maurício Gagliotti, Genaro Marino, se juntaram para poder romper a barreira do atraso. O Palmeiras, em 2012, era um clube que vivia às portas do Uhum. atraso. E o Palmeiras resolve entrar numa agenda de modernização. Eu iniciei fazendo parte de uma equipe que decidia sobre investimentos em tecnologia e o Palmeiras, em 2013, resolveu investir em SAP. E a partir desse, não só a partir desse investimento, a partir de outras decisões, resolveu
profissionalizar o clube. Evidentemente, teve um papel importante do presidente à época, que aportou recursos para ajudar Uhum. a dar velocidade a esse processo de recuperação. Quando, em 2015, já no segundo mandato, o Palmeiras recebe o apoio da Crefisa, que foi fundamental para acelerar o processo. Então, já é a segunda etapa de um processo de crescimento, e a gente não pode esquecer que nessa transição estávamos construindo a Arena, né, que talvez tenha sido o primeiro passo da recuperação do clube, quando no final dos anos, lá pelos anos 2007, 2008, o presidente Della Mônica e o ex-presidente Beluso lideraram o movimento, né, para a gente construir a parceria com a W Torre. E certamente, sem o Allianz Parque no formato de hoje, o Palmeiras não chegaria ao sucesso que chega hoje. Uhum. Então, se a gente considerar, se a gente for eleger os pilares do sucesso do Palmeiras, vem a aliança com a W Torre e a construção do Allianz Parque, no modelo de negócio que ele foi construído, a chegada e a transição da profissionalização que começa com Paulo Nobre, Maurício Gagliotti e Genaro Marino, a chegada da Crefisa foi uma chegada muito importante, o papel e o peso que ela coloca nessa transição, nessa recuperação do clube é muito grande. Depois temos a jornada dedicada à gestão do presidente Maurício Gagliotti, que também ele consolida o processo de modernização e profissionalização do clube. Em 2020, ele toma decisões estratégicas muito importantes, que é definitivamente apostar na base, né? O Palmeiras já vem apostando na formação de atletas, mas resolve dar oportunidades, de fato, para os atletas gerados na base a partir de 2020, na geração do Patrick de Paula, Gabriel Menino, que foram campeões da Libertadores. E o Paulo e o Maurício Gagliotti, naquele momento, ele toma decisões corajosas, muito duras, traz um treinador completamente Sim. desconhecido do mercado brasileiro, do mercado europeu, do mercado mundial. Mas o Palmeiras apostou e o Palmeiras foi muito lúcido naquele processo, porque ele contrata o Abel Ferreira de uma forma muito profissional. O Palmeiras demorou para contratar o Abel Ferreira quase 20 dias entre entrevistas, conheceu o perfil, caráter, as ambições. Era um momento de uma pandemia, difícil trazer alguém da Europa para o Brasil. Naquele momento, o Jorge Jesus do Flamengo tinha ido embora por uma série de circunstâncias. O Palmeiras importou um profissional que era ainda uma aposta muito grande, mas o Palmeiras tomou uma decisão de forma muito consciente. Ele foi muito massacrado quando ele tomou aquela decisão, mas a coragem que o Palmeiras teve em contratar o Abel Ferreira foi determinante para o sucesso seguinte. E, além disso, foi o processo de utilização dos ativos e dos profissionais que já estavam no clube, que talvez não fossem tão bem aproveitados, vários deles que estavam aí, o Everton, o Gustavo, Uhum. o Rafael Veiga, tantos jogadores, o Rony, jogadores que começaram a desenvolver um potencial extraordinário após essa transição, essa relação de confiança e a chegada de uma comissão técnica do tamanho dessa que nós temos hoje. Então, o Palmeiras vem construindo até chegar na gestão da presidente Leila, que é uma outra inovação importante, uma mulher ser presidente de um Sim, clube do sim. tamanho do clube, ela enfrenta a resistência, ela enfrenta a discriminação, mas ela põe energia, põe força, põe respeito à instituição. Hoje mesmo, né, nós estamos gravando uma segunda-feira, ela vai estar dando uma entrevista no Roda Viva da TV Sim. Cultura. Então, o Palmeiras vive um momento muito sólido e também, junto com todas essas transformações, o clube vem tomando decisões financeiras muito responsáveis. O Palmeiras é um clube que não embala na onda das contratações, dos gastos. O Palmeiras tem procurado desenvolver um equilíbrio entre os investimentos e as suas receitas. Isso tem dado ao Palmeiras um horizonte, tem mostrado que o Palmeiras tem um horizonte muito sólido. Se o Palmeiras chegou até aqui nos últimos 10 anos, ou 9 anos, desde 2013, com 14 títulos, o Palmeiras projeta uma nova década também muito vitoriosa. E é fruto disso tudo. E a gente vai agora entrar nessa agenda digital, como é que o Palmeiras se relaciona com todos os públicos, inclusive os seus torcedores, porque é a partir daí é que o Palmeiras se valoriza e pode adquirir novas receitas, sei lá, poder fazer novos investimentos, alcançar novas metas e por aí vai. Sim. E que incrível saber que você não era da indústria, né, do futebol, você é executivo de mercado, então conhece do mundo corporativo, sabe o que são desdobramentos de metas estratégicas, sabe o quanto é importante a gente tomar decisão com os pés no chão. E eu vejo o Palmeiras muito inovador em muitas frentes. E aí a gente entra na questão do reconhecimento facial, né? Antes do reconhecimento facial, a gente tinha uma dificuldade muito grande de conseguir
comprar ingressos, de conseguir acessar o estádio. Como que foi, Eduardo, essa transição do modelo tradicional de compra e venda de ingressos para um modelo digital, onde hoje o torcedor ele coloca o seu rosto ali e está dentro do estádio? Cara, essa é curioso, né? Isso vale para fora do futebol, inclusive, né? Todo o processo de inovação mais agressivo, Uhum, mais veloz, né? Mais rápido que acontece é fruto de um grande problema que ocorre, né? Você acelera o processo de transformação quando você tem um grande problema para resolver. E na época surgiu uma série de denúncias sobre cambismo, né? Sobre sim. cambistas vendendo ingressos, enfim, uma série de desconfianças que o processo de aquisição de ingressos no Palmeiras não tinha a transparência que deveria ter. E foi uma decisão muito corajosa da presidente do Palmeiras, que apostou em tecnologia, trouxe os parceiros de tecnologia adequados para fazer essa transição. E quando foi o primeiro jogo, né, o processo de transição foi parcial por setores do estádio, Sim. até que hoje é 100% dos ingressos você tem a identificação de um CPF e a identificação facial. E alguém poderia dizer o seguinte: puxa vida, mas isso é impossível no futebol. Hoje o Palmeiras fez a final contra o Santos há 15 dias, com 41.500 pessoas, as 41.500 pessoas com identificação de CPF e reconhecimento facial. Isso é uma transformação imensa, né? E o torcedor faz isso não sendo apenas torcedor sócio-avante, é um torcedor comum que vai ao jogo de forma voluntária, de forma específica para assistir aquela partida, ele tem que se cadastrar, ele tem que se identificar, e você facilita o processo de chegada ao estádio. Hoje eu não tenho informações assim, mas eu tenho certeza absoluta que as filas para a entrada ao estádio diminuíram muito, a Uhum. velocidade de acesso ao estádio é intensa, a distribuição das pessoas para os setores também se faz através da distribuição digital. Então o Palmeiras hoje avançou nessa agenda. Eu não sei se outro clube no Brasil faz da mesma forma, mas o Palmeiras não tem impresso mais papel físico, né, de ingressos, a não ser alguns camarotes, são específicos lá no setor de camarotes. O restante das outras 40.000 posições do estádio são todas por identificação facial, com cadastros, com pessoas identificadas e por aí vai. Esse é um avanço fruto dessa organização do clube. E é um avanço gigantesco. Também desconheço outro clube que utiliza dessa forma. Eu acompanho alguns jogos fora aqui do estádio e sempre tenho o QR Code no celular, mas nunca tão amarrado com a identificação do torcedor. Isso acaba impactando na parte da construção de estrelas, né, do clube. E aí a quantidade de estrelas, conforme a assiduidade nos jogos, a gente tem ali toda a preferência na hora da compra. Isso também é muito positivo. No fundo, é o seguinte: ali é a regra, né, de todo o programa de sócio-torcedor. Isso vale para o esporte, vale para fora também. Todo programa de mobilização se faz por assiduidade. Aqueles que entregam mais espaço naqueles jogos menores têm privilégio nos jogos maiores. Isso é natural Sim. na vida, é assim, né? Aham. E o Palmeiras hoje ele tem um processo de atribuição de pontos e privilégios para compra de ingresso baseado numa ativação que ele faz ao longo de uma temporada, ao longo de vários anos, que por mérito, né, usando a modelagem da meritocracia, você entrega ao torcedor que responde a isso com mais frequência, direitos e preferências, ele adquire ingresso nos jogos grandes. Um desafio que os clubes brasileiros têm, e o Palmeiras tem um desafio grande quando ele fala em arenas, porque a torcida do Palmeiras é muito superior aos Sim. 40 mil lugares do estádio. E a gente pode falar disso mais tarde. O Palmeiras tem uma limitação de geração de receita baseado num estádio que hoje já não comporta o tamanho e o Uhum. interesse do seu público. O Palmeiras certamente teria espaço para ter um estádio para 60 mil lugares, como tem o Flamengo, como tem o São Paulo, que são estádios maiores e tal. Mas no curto prazo isso não é possível. Então o que acontece? Então se dá esse privilégio. E um dos grandes desafios é você construir espaços populares. Você não pode se afastar também dessa camada social, que também é investidora, é compradora de esporte, enfim, apaixonada, fez a história do clube também por o acesso às camadas mais populares. Então, esse é um projeto que o Palmeiras tem de identificar mecanismos de oferecer a essas pessoas oportunidade de acesso com menos lugares. Impossível há 30 anos atrás o Palmeiras podia lotar o Morumbi, né, que era o estádio da Sim, cidade, sim. com 100 mil lugares, você distribuía entre as diversas classes sociais. Com Uhum. 40 mil não é tão simples. Até porque a experiência do Allianz é uma outra experiência que tem um valor. Então, o preço, o ticket médio ingresso é um ticket médio
tem que ser diferenciado para equilibrar a escassez de lugares versus a remuneração que aquele evento tem que trazer para você. Mas assim, o estádio hoje ele é um grande aliado nessa construção de relação com os torcedores, eu não tenho a menor dúvida. Aliás, é um objeto de desejo até de turismo, né? Muitos palmeirenses que vêm a São Paulo, vindo do Brasil, em épocas que não há jogos, procuram o Allianz para conhecer, para entender a história, conhecer a experiência, sentir um pouco do prazer de conhecer, que talvez seja um dos equipamentos mais atrativos do país hoje. E é muito atrativo até por questão de restaurantes, né? Eu moro na Zona Sul de São Paulo, eu já saí da Zona Sul, fui para o Allianz para jantar. Não tinha jogo, eu fui para jantar porque o ambiente ele te proporciona um conforto e um prazer de estar ali muito grande. Exato. Então, acho que é muito mais do que estádio, é uma experiência, né, de viver tudo aquilo. Concordo com você da dificuldade que deve ser, né, porque a torcida é muito maior. Muito Hoje o maior. número de sócios que a gente tem é infinitamente maior do que a quantidade de pessoas que cabem no estádio. Acho que esse equilíbrio é muito desafiador, né? Porque você acaba tendo que subir o ticket médio para compensar a quantidade de pessoas que cabem no estádio. E aí, como olhar, né? Acho que esse é um dos desafios realmente, como olhar para as camadas menos favorecidas e que tem um pouco mais de dificuldade de acesso. Acho que esse é um ponto. Exato. E aí eu vejo que cabe também pensar em projetos de transformação digital, onde você consiga trazer uma experiência maior para quem está de casa ter acesso ao estádio de repente, né? Olha, existem muitos projetos. Muitas empresas de tecnologia procuram Palmeiras para oferecer projetos justamente de conexão com essas pessoas que não podem ir a jogo. É uma prática comum em conversas nossas. Como é que nós engajamos o torcedor palmeirense que mora em Manaus, que mora em Recife, que mora em Salvador, que não pode vir ao jogo? Sim. Ele assiste por um streamer qualquer, né? Premiere, enfim, qualquer outro que passe o jogo do Palmeiras. Que experiência a mais ele pode ter? Isso é um debate que o departamento de marketing tem para oferecer às pessoas que queiram se tornar sócio-avante e não podem vir aos jogos pela distância, enfim, não é tão simples você sair de um estado, o país é muito grande, né? Mas que experiência ele teria? Hoje já existem algumas experiências exclusivas para os torcedores de fora do país que o Palmeiras precisa desenvolver. Então a tecnologia passa, né? A inserção digital faz parte da estratégia do clube nos próximos 10 anos, como é que ele constrói experiências novas que não estejam só vinculadas ao lugar do estádio. Porque o lugar do estádio, né, são 42 mil lugares em média, né, quando o estádio está completamente lotado. Você tem os setores do sócio-avante, são 27 mil lugares aproximadamente. Você tem os camarotes, 2, 3 mil lugares. E você tem 10 mil que são os passaportes do Allianz Parque, né, que estão vinculados a esse contrato que está em andamento hoje. O Palmeiras se remunera também com esse ingresso, mas não são vendidos para o sócio-avante. Então, para sócio-avante, você tem menos de 30 mil lugares sendo vendidos para o jogo. Olha essa informação, que interessante, eu não sabia. Então você tem. Então, o ponto é como é que você diversifica e oferece oportunidade para todos, sem tirar o privilégio de quem está sempre conosco. Então, a equação não é tão fácil de ter. Até a formação de preço de um ingresso para um jogo também não é uma situação tão simples quanto parece. É muito comum, recentemente nós tivemos na inauguração da Libertadores, né, um estádio com um número de pessoas inferior à capacidade do estádio, tinham 28, quase 30 mil lugares, o estádio cabe 40, então a precificação vai encontrando elementos para você poder manter o estádio quase que lotado, né, cheio, ocupando todos os espaços a qualquer jogo da temporada. O Palmeiras joga em São Paulo uma média de 35 jogos por ano, o Palmeiras joga como mandante. O Palmeiras tem esse desafio dos shows, nem todos os jogos o Palmeiras pode jogar no Allianz, o Palmeiras muitas vezes tem que jogar fora, já jogamos no Morumbi o ano passado, agora estamos usando a Arena Barueri, e esse é uma discussão que existe. Nessa discussão, o Palmeiras precisa colocar que mecanismos ele faz para poder manter a atratividade e o estádio cheio a qualquer intervenção. Domingo agora nós tivemos um estádio também com 10 mil lugares a menos, porque o palco estava montado, não era possível desmobilizar o palco, mas enfim... faz parte do jogo, mas o Palmeiras já entendeu essa agenda e o Palmeiras agora tem um processo de negociação com a W Torre tenso, longo, mas que deve encontrar uma solução ainda em 2024 para poder encaminhar outras
outras oportunidades, outros projetos para viabilizar que essa arena produza para o Palmeiras ainda muito mais resultado. Que legal, que quanta informação legal. Tenho certeza que quem está assistindo a gente está super feliz com tudo que você está compartilhando aqui com a gente em relação à realidade do Palmeiras nesse momento. Quando a gente conversa sobre transformação digital, traz os executivos aqui para contar um pouquinho da sua experiência em toda essa jornada, a gente sempre entra na parte de cultura. Você foi executivo de mercado, sabe o quanto é difícil mudar e modificar culturas enraizadas. Mas para nós, para mim, como que é essa cultura no futebol? No futebol, ela é uma cultura muito mais enrijecida, é uma cultura mais flexível, é uma cultura mais política. Como é para a gente fazer essa virada de chave, essa tomada de decisão? É mais fácil? Não? Fazendo um paralelo com o mundo corporativo, como que você enxerga? Ah, tem muita diferença. Tem muita diferença. A primeira diferença, né, que existe entre o mundo corporativo profissionalizado e o mundo do esporte ou do futebol Uhum. profissionalizado é que você é cobrado toda semana às quartas e aos domingos, né? Que Sim. é uma frase recorrente, todo mundo usa ela, mas isso é real. Ou seja, o apelo, assim, a parte emocional e a parte política de um ambiente profissionalizado do futebol é muito grande. Você pode ter as conquistas que você teve ao longo do Palmeiras teve nos últimos 4 anos, né? 3 anos e meio, né? Desde a chegada do Abel para cá. São 10 títulos, 11 títulos, considerando o Campeonato Paulista um pouquinho que veio antes da chegada dele. Qualquer sequência de derrotas, você facilmente esquece essas Uhum. vitórias. E a pressão política, seja a pressão política interna na instituição, seja a política que vem das ruas, né, da torcida, da imprensa, enfim, de todo o ambiente institucional do futebol, ele põe à prova, né, as suas convicções todas as semanas. 2 vezes por semana você coloca à prova as suas convicções. E você tem que ter muita convicção para seguir adiante. Eu comentei agora da convicção que o presidente Maurício Gagliotti teve quando trouxe o Abel Ferreira. Ele foi massacrado por palmeirenses e não palmeirenses pela contratação de um sujeito desconhecido. Hoje ele é uma celebridade, hoje ele é um profissional super valorizado aqui e fora, Uhum. mas precisou de muita convicção para você apostar. E durante a trajetória dele aqui não é só mar de glórias, não. Teve derrotas, tiveram situações, Eliminações eliminações difíceis, difíceis sim. e tal. Mas onde que eu quero chegar? Então, voltando para essa diferença do ambiente profissional, do futebol e do mundo real, né, das empresas, organizações. Você tem muito mais tranquilidade para trabalhar fora do futebol, muito mais, é incomparável. Né? Você tem metas trimestrais, metas anuais que são administradas, os profissionais lidam com isso, mas você, na segunda-feira, você chega para trabalhar, você não tem o jogo no domingo que te Uhum. impulsionou. Você tem um contrato perdido, você tem uma negociação complexa pela frente, são outros desafios. Mas o que é bom no futebol é o seguinte: à medida que o Palmeiras foi vencendo, o Palmeiras foi ensinando muita coisa. Eu acho que essa trajetória recente do Palmeiras é um aprendizado para o Palmeiras. O Palmeiras é um clube que hoje ele não aceita não vencer, não aceita não ser competitivo e mais do que isso, internamente ele não aceita estar permanentemente num processo de aprendizado e de aperfeiçoamento. Quando o Palmeiras erra, quando o Palmeiras é eliminado, quando o Palmeiras contrata um jogador que não dá certo, quando o Palmeiras faz uma ação institucional de preço de ingresso para um jogo específico que não enche o estádio, quando o Palmeiras ele aprende a cada decisão que toma. Eu vou fazer vou simplificar um raciocínio aqui. Um presidente de um clube, uma direção de um clube de futebol deve tomar por ano, vou dar um número aqui, 10 mil decisões ele deve tomar ao longo de um ano. Quantas decisões, 30 decisões por dia são tomadas lá dentro do Palmeiras? Contratação, não contratação, renovação, novo parceiro, novo projeto, nova receita, sabe, uma discussão de... São muitas Uhum. decisões. Você acerta 70%, outros 30% você erra, você acerta 75%. Essa é a relação de troca que você tem para crescer e para se desenvolver e para fazer um projeto ser tão vitorioso como é hoje. E o que esse Palmeiras hoje demonstra, e eu faço parte com muito orgulho, e começou lá atrás e vem por todos esses mandatos, o Palmeiras vem tendo, é o terceiro presidente muito sério que cuida do Palmeiras. O Palmeiras vem tendo uma trajetória assim de profissionais, de pessoas muito dedicadas ao clube e nas posições chave são todos profissionais do mercado, todos Uhum. profissionais. Então nós temos na área de marketing, na área do futebol, na área administrativa, ou seja, na área jurídica. O Palmeiras tem profissionais que trazem experiências de fora para poder tomar as decisões complexas como nós temos aqui que tomar no futebol.
Então o Palmeiras hoje é uma escola de aprendizado, de erros e acertos, mas com muito mais acertos, porque ele vem aprendendo e vem corrigindo no tempo certo. E mais do que isso, eu acho que essa é a conexão que você pediu no início. O Palmeiras não abre mão de usar a tecnologia, seja para contratar um jogador, seja para preparar um jogador, seja para trabalhar as categorias de base. O Palmeiras hoje, semana passada, o Palmeiras inaugurou uma nova etapa no centro de treinamento das categorias de base lá em Sim, Guarulhos. sim. Tem tecnologia embarcada lá para tudo. O Palmeiras, quando vai buscar um jogador de 16 anos, de 15, 14 Uhum. anos, como foi o Endrick, como foi o Estevão, como foi tantos outros, né? O Palmeiras vai buscar baseado em tecnologia também, em experiência, em feeling, em um pouco de improvisação, mas tem muito de tecnologia. O Palmeiras é um clube que decidiu tomar decisões críticas baseado nisso. Hoje as categorias de base hoje é um pilar muito importante do sucesso do clube e será daqui para frente. O Palmeiras não abrirá mão de formar jogadores tecnicamente, formar caráter, formar jogadores comprometidos com a instituição. Então você tem que preparar o jogador fisicamente, você tem que preparar o jogador mentalmente, você tem que preparar o jogador do ponto de vista de alimentação, de saúde e a parte técnica, né? Treinamentos das valências. Então são muitas decisões. Hoje o clube ele tem uma quantidade de processos complexos lá dentro, que vão da base ao profissional, que sustentam esse sucesso que o Palmeiras tem hoje. E se você olhar para o clube social, é a mesma coisa. O clube vem se desenvolvendo, o clube hoje oferece para o sócio hoje uma estrutura para entretenimento, convívio social, práticas esportivas de lazer, instalações adequadas. Então o Palmeiras hoje, se você comparar o Palmeiras de hoje com o Palmeiras de 20 anos atrás, é uma instituição completamente Sim. diferente. Ela não tem nenhum registro, a não ser a marca, as cores Uhum. e a bandeira tal, porque o clube vem se transformando. E quando eu olho para os próximos 10 anos, eu vejo uma trajetória equivalente de sucesso, de crescimento, mesmo com as limitações de não ser a maior torcida do Brasil, que é uma questão importante para a formação de receita. E eu digo até mais para você, hoje em dia um clube de futebol tem muito mais sucesso quando ele é mais cuidadoso com os gastos e investimentos do que com as receitas que ele recebe. Eu acho que esse é o caminho do sucesso do Palmeiras. E que está muito atrelado com o mundo corporativo de não gastar mais daquilo que você Não ganha, gastar mais né? E daquilo que aí ganha. vem E toda cobrar essa estratégia por produtividade e trás. performance das pessoas. Hoje um jogador, Exatamente. quando chega ao Palmeiras, ele percebe que ele precisa de se desenvolver, entregar e produzir se tornar um profissional de alto rendimento. Hoje, somente ser um bom jogador não significa que não tenha, não Uhum. é o suficiente. O cara precisa entregar muito além do que ele imaginava poder entregar. Então, o Palmeiras tem procurado desenvolver as pessoas em todas as áreas, né? Na área administrativa até o esporte. Esse talvez seja um mérito, é cuidar de gente e fazer com que as pessoas entendam a necessidade de se tornar profissionais de alto rendimento. E olha como é desafiador, né, Eduardo? Porque você está trazendo vários pontos que a gente vive todos os dias no mundo corporativo, que faz parte dos nossos desafios constantes, mas como você bem trouxe, eu concordo. A gente tem um desdobramento de metas estratégicas para 3 meses, 6 meses, um ano. A gente faz o nosso plano tacteado, a gente sabe qual o caminho, a gente espera a alta performance das pessoas, a gente sabe da necessidade desse desenvolvimento, e tudo isso está muito conectado à transformação digital. Mas quando você traz para o olhar do futebol, e aí você tem um sentimento muito grande, emoção muito grande. Como é, e eu imagino difícil para vocês tomarem decisões racionais com toda a pressão emocional que vem de fora, né? Porque nós, torcedores, somos passionais e a gente coloca muita força no futebol, né? Acho que isso é no Brasil de maneira geral. Então, isso acho que ainda é mais difícil, como você comentou, e eu concordo plenamente. Deve ser mais difícil ainda a tomada de decisão, o resultado dessa tomada de decisão, porque no mundo corporativo a gente toma uma decisão errada, deu ruim na reunião, a gente volta, refaz e pensa no novo planejamento e segue em frente. Agora, no futebol, que quando você errou, foi eliminado, trocou o jogador que não deveria, ou então fez uma contratação que não deu certo, por exemplo, e aí usou o dinheiro do caixa, e aí vem uma pressão gigantesca, totalmente baseada na emoção da torcida. Então, eu posso imaginar o quão difícil seja estar à frente de times grandes e tão profissionalizados como o Palmeiras. Eu diria até o seguinte, eu vou dar um exemplo para você. Hoje o Palmeiras tem 170, 180, não tem o número certo, 180 mil sócios avante. E aqui tem uma outra questão que eu posso falar depois,
essa adição de pessoas que sempre giravam em torno de 80, 90 mil, mais 100 mil pessoas, tem muito a ver com um projeto super digitalizado que é o projeto do Palmeiras Pay. É um conjunto é uma plataforma de serviços financeiros que o Palmeiras oferece para as pessoas, né, para o seu público, que vão desde uma conta digital, passando por serviços de crédito, serviços de empréstimo, serviços de seguro, uma série de serviços que transformam em uma ativação, né, em um benefício dele se manter um sócio avante. Mas quando você tem uma derrotas esportivas grandes, isso rapidamente é posto à prova. O cara para de pagar, o cara se revolta, o cara não vai no estádio, o cara não compra, sabe? Porque é uma resposta natural. O projeto esportivo é assim que funciona, né? Você tem uma derrota dura, muitas vezes você tem um impacto, né? Você tem clubes aí, o ano passado o Flamengo, que é um grande adversário, passou o ano inteiro sem conquistar título algum, teve seus impactos duros. Claro, claro. Entendeu? Ou seja, em algum momento ele teve que modificar a sua linha de atuação, decisões que ele havia tomado por convicção ou não. Mas o futebol é desse jeito. A discussão que você tem hoje é ter. Quando a gente fala em convicção, parece uma palavra solta, uma palavra pouco explicada. Convicção é o seguinte: você tem uma orientação, você desenhou o futuro que você quer alcançar. E às vezes você tem que abrir mão de uma derrota esportiva para não ter que mudar a sua trajetória. Você não pode vincular decisões importantes a somente as vitórias esportivas, senão você vai falhar sempre, como sempre falharam os clubes. Se você condicionar suas decisões mais importantes a erros, né, ou a falhas, ou a não conquistas esportivas, você põe à prova e fragiliza o projeto. E eu acho que o Palmeiras vem conseguindo fazer isso. O Palmeiras é um clube que se mantém um pouco distante disso. As pessoas que estão lá, eu tenho muito, assim, bastante admiração pelas pessoas que estão à frente do clube hoje, a própria Leila, o Paulo Bosi, os vices, as pessoas, né, o próprio Maurício, que trouxe recentemente o clube, né, por 5 anos como presidente, os profissionais que estão lá, o Anderson Barros, que é o diretor de futebol, que é muitas vezes muito atacado, né, por ele ser muito cuidadoso com as contratações, aí você sabe como funciona, o diretor de marketing, o diretor de futebol da base, enfim. Mas as pessoas, elas lidam com essas convicções e tomam decisões baseado naquilo que acreditam, naquilo que é o bem para o futuro do clube. O futuro do clube não é vencer a Libertadores desse ano. E essa é uma diferença importante. Óbvio que vencer a Libertadores desse ano é importante. Faz parte do plano estratégico do ano passado, do ano retrasado. Mas você está neste ano aqui, você também tem que olhar à frente. Então, quando o Palmeiras entrega as categorias de base, né, a reforma do centro de treinamento dos jovens, ele está pensando 10 anos à frente. O Palmeiras ele não parou no Endrick agora, que é uma venda extraordinária. Sim, Tampouco sim. no Estevão, que chegou agora, já está jogando em jogos grandes. Mas o Palmeiras está querendo trabalhar uma nova geração. Já vai ser a 5ª geração de jovens super promissores que o Palmeiras vai entregar. E quando você olha com esse futuro um pouco mais distante, você tem que tomar decisões que às vezes se afastam um pouco da pressão esportiva. Agora, não é fácil não, porque todo mundo é torcedor. Não. Claro. No frigir dos ovos, todos nós somos torcedores, né? Todo mundo adoraria. Palmeiras faz 75 jogos por ano. Quem não gostaria de vencer os 75 todos os anos? Só que isso aqui é impossível acontecer, né? É Tampouco impossível. ganhar todos os títulos todos os anos. Né? Nem com o Abel Ferreira, né? Se com o Nem Abel com o Abel Ferreira a Ferreira. gente não ganha todos os títulos, O eu não Abel consigo Ferreira acreditar. é muito comum ele nas entrevistas, ele diz isso. Ele fala, velho, daqui a pouco eu vou parar de ganhar, daqui a pouco nós vamos ter um ano. Será que ele fica até dezembro de 25, vai passar pelo Mundial o ano que vem? Será que nós vamos ter tanto sucesso daqui a pouco? Porque, veja, quando você se destaca, alguém está te estudando, né? Concorda? Com certeza. Os clubes que são concorrentes teus e são clubes do mesmo tamanho. O São Paulo passa por uma dificuldade, o Corinthians passa por enormes dificuldades, assim como Vasco, Cruzeiro, Atlético. Mas são clubes grandes que têm potencial de recuperação, como nós tivemos. Né? E eles estão estudando o que o Palmeiras faz, eles estão buscando recuperação. O São Paulo já é um clube que já vem se recuperando já há algum tempo, com títulos importantes. Enfim, e o Flamengo nem se fala. Enfim, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, você tem Grêmio e Inter, que frequentemente enfim, tem projetos bastante sólidos e é por aí, velho. Então o clube tem que olhar para frente sabendo que tem várias e várias pessoas estudando o clube, buscando as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, buscando antídotos contra o Palmeiras. E o Palmeiras tem que corrigir não, o Palmeiras tem que entender isso assim que chega um novo adversário, ele tem que buscar novas formas, um novo modelo, né, de trabalho, uma nova forma de gestão, um novo modelo de treinamento, de capacitação, de preparação,
para novos desafios, né? E são gigantescos, né? São gigantescos. São gigantescos. Eu estava vendo outro dia uma matéria de um profissional falando do Real Madrid, que é um caso típico, né? O Real Madrid desclassificou recentemente o Manchester City, né? Nas quartas de final da Champions. E o jogo em Manchester, o Real Madrid jogou mal. Não foi uma grande partida, mas a força impulsionado pela marca, pela história, pela camisa, né? Às vezes você precisa fazer valer esses atributos para poder vencer uma competição. E o Manchester, que por sua vez perdeu, nem por isso vai destruir tudo que ele perdeu, que ele fez, né? Porque perdeu. Ele já voltou para o campeonato local, lá, campeonato da Inglaterra, e vai buscar ganhar os títulos que estão à frente, né? Que não são pequenos. É assim que funciona a vida. O ano que vem você volta com outra energia, com outro preparo, com uma reformulação pequena que você faz e por aí vai. Que legal. E você trouxe um ponto que eu achei interessante, que é essa questão de estudar o clube, né? Outros clubes estarem estudando o Palmeiras, aquilo que tem feito de bom e aquilo que tem feito para tentar nos eliminar em algumas competições e entender como funcionam os modos operantes. Quando a gente traz isso para um olhar do mundo corporativo, a gente faz muitos projetos de benchmark, onde a gente vai, inclusive, dentro dos nossos concorrentes, para entender melhores práticas de mercado e, inclusive, tentar construir soluções em conjuntos muitas vezes. E aí eu queria saber como que funciona isso dentro do esporte. Existe esse relacionamento entre os clubes, essa troca de implementação de solução tecnológica, por exemplo, de centros de performance, como a gente tem acompanhado, que o Abel vê e faz análise de todos os jogadores. Isso é comum acontecer no esporte, no futebol, ou é um pouco mais restrito e fechado justamente por conta desse nível de competitividade e paixão dos torcedores que está por trás? Eu acho o seguinte, eu acho que o futebol brasileiro, ele enfrenta nós estamos diante de uma fronteira para escalar uma nova agenda para os próximos 10 anos. Eu repeti a palavra agenda, às vezes a gente repete a mesma palavra por falta de outra. Mas assim, o que é essa fronteira? A fronteira é que os clubes não podem mais viver sozinhos. Ainda existe sim uma competição muito grande e as instituições ainda se isolam muito. Para falar de arbitragem, para falar de gramado, para falar de calendário, para falar de uma série de situações que eles ainda tratam de forma isolada. Há um processo de formação de uma liga, né, que está em andamento, teve um primeiro passo, que é a negociação com a TV Globo, de um novo formato de negociação, mas a formação dessa liga, que é um pouco do que aconteceu na Europa também, né, na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha, porque a hora que você constrói uma liga que é comum a todos os clubes, você possa criar um debate que também é comum a todos os clubes. Então, quando você fala, há uma troca de tecnologia, acho que há. É muito comum os gestores de marketing dos clubes grandes se encontrarem, a área financeira se encontrarem, na área de tecnologia, na área técnica, né, de preparação dos clubes, todos se conhecem muito. Não é comum você receber uma pessoa para conhecer o centro de treinamento, para conhecer a tecnologia embarcada, mas o Palmeiras com frequência, o Flamengo com frequência, faz apresentação usando alguns canais de mídia. Recentemente o Palmeiras fez uma apresentação, né, tem um material na internet, com o ex-diretor financeiro, diretor administrativo do clube, o Cício, que hoje está na CBF, falando abertamente das tecnologias que o Palmeiras utiliza para preparação. Não dá aquele nível de detalhe, né? Mas eu não vejo problema que isso não ocorra, até porque o fornecedor que bate a nossa porta, que faz uma parceria conosco, também bate na porta dos outros. Sim. O mundo real é assim, né? No mundo real, na indústria automobilística, você tem fornecedores que fornecem para várias. Exatamente, então, exatamente. Não deveria ser um problema, mas eu acho que essa casca e esse isolamento está acabando. Eu acho que, e por isso que eu chamo de uma nova fronteira do conhecimento no futebol. Os clubes terão que perceber o seguinte: a minha leitura é que os clubes que alcançaram hoje um faturamento de 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300, no caso do Flamengo, o Corinthians agora está passando também, o Palmeiras já está chegando a 1 bilhão. Este ano aqui de 24, o Palmeiras certamente vai ultrapassar 1 bilhão. Eu acho que para você dar um novo salto, para encontrar um pouco, se aproximar dos clubes europeus, você precisa da união de todos, da formação de blocos comuns para discutir gramado, estádio, calendário, tecnologia, para todos avançarem juntos. E o melhor vai vencer. Né? Sim, se você colocar a melhor tecnologia na mão de todo mundo, certamente quem vai ganhar é aquele que tomar a melhor decisão. O Palmeiras tem convicção que ele tem os profissionais e tem hoje preparo para tomar as melhores decisões, mesmo que você tenha outras empresas
atuando da mesma forma. Você tem uma comparação que é muito interessante, que é o seguinte: se você pegar os últimos 5 anos, o Flamengo obteve de receita acima do Palmeiras mais de R$ 1 bilhão. E nem por isso venceu mais que o Palmeiras em 5 anos. Porque o Palmeiras soube tomar decisões melhores em alguns momentos. Então, eu acho que é isso que acontece. Então, não deveria estar assim. Acho que à medida que você compartilha tecnologia, você aprende também, incorpora novos valores, ou seja, a troca é um pouco da base de crescimento de qualquer economia, de qualquer país, né? Aquele que se fecha não se desenvolve. Então, eu acho Exatamente. que o futebol já está vivendo, e eu chamo nova fronteira porque os clubes perceberam que não há necessidade de você se fechar, se isolar para tomar decisões e achar que aquilo é um diferencial para você. Esta maturidade vem com profissionais de fora. As pessoas, todos os clubes hoje têm profissionais de mercado, todos. Uhum. No Atlético, no Cruzeiro, no Grêmio Internacional, Palmeiras, Flamengo. E todos esses profissionais sabem disso. Eles saem para almoçar, para jantar, participam de eventos, participam de fóruns, eles trocam experiências. Então, isso tudo não é mais um obstáculo. Se ainda existe alguma restrição, nos próximos anos isso vai acabar. Eu também vejo como tem que acabar. De alguma maneira Não, tem eu que acho que está acabar. acabando. Porque são lições aprendidas, uma troca muito grande que a gente pode fazer entre os clubes. Sempre tem alguém que tem alguma contribuição diferente daquilo que nós estamos fazendo, e eu acho isso muito válido. E para mim ainda existia essa barreira muito grande, esse fechamento entre os clubes, né? Que bom, eu fico feliz em saber, acho que quem está nos ouvindo também, de que tem evoluído esse amadurecimento, né? Eu acho que ainda falta alguma coisa. Por exemplo, você que é uma torcedora apaixonada, você sabe, quando o problema é a arbitragem, é um problema sério. Uhum. Ainda não há. Recentemente a gente viu as denúncias aí do presidente do Botafogo, e eu julgo ainda muita bobagem por trás das denúncias, porque as pessoas ainda se isolam muito nesse debate. O Sim. gramado também virou um tema como se fosse um fator decisivo que desequilibra a favor do Uhum. clube, não. Mas eu acho que com o passar do tempo, esse conceito de liga, esse conceito de um ambiente institucional melhor e mais sólido, fará com que os clubes percebam que fará bem a eles. Fará bem a eles. Essa última negociação com a TV Globo teve um fator simbólico nessa negociação, que Corinthians mais o Flamengo, né? Porque o Corinthians ainda está negociando, Sim. teve que abrir mão de algumas receitas para poder fazer, para entender que a competição é mais importante que o clube. Uhum. Nós passamos durante um período em que os clubes achavam que eram maiores que a competição, porque eu dou mais audiência, etc. A competição é maior que os clubes. A competição sendo maior, você tem que também dividir parte desse bônus da competição com os menores, porque a competição se faz com a força de todos juntos, né? Agora, quem for muito maior e tiver outras condições, vai se diferenciar e vai conquistar o seu espaço natural. Né? Os grandes vão ser sempre grandes, Sim, porque sim. o apelo popular é o que movimenta o futebol, não Uhum. tem discussão. Não tem, realmente não tem discussão. O que gostaria de perguntar, Eduardo, olhando para a transformação digital, a gente tem vários programas de inovação aberta aí no mundo corporativo, com certeza você vivencia isso, trazendo startups, promovendo hackathons e startups com soluções que possam ajudar e apoiar o clube. Isso costuma acontecer no Palmeiras? Você tem acompanhado isso? Tem essa abertura para esse tipo de programa quando vocês buscam soluções tecnológicas? Como que funciona essa parte? Olha, a gente tem que analisar duas coisas aqui. Primeiro, o seguinte: o núcleo das startups, né, a formação das startups, elas normalmente surgem em ambientes de larga exposição de oportunidades grandiosas. Uhum. Na área financeira, na área de saúde, na área de educação. São várias áreas que fomentam a criação de empresas, de jovens que se formam para aportar tecnologia, aportar, de repente, um novo modelo de negócios que resolve um problema crítico de todos nós. E o futebol ainda é um mercado um pouco isolado, né? Uhum. Não é um mercado muito Sim, grandioso. Se sim. você abrir uma startup hoje voltada ao esporte, você tem 20 clubes brasileiros que têm condições de adquirir uma tecnologia qualquer. Você não tem um mercado assim tão generoso e o Brasil ainda não está inserido no mundo, assim, né, nas praças mais abastecidas de Sim, recursos, né, na claro. Europa, nos Estados Unidos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: mas os clubes eles se aproximam também dessa tecnologia, dessas empresas que oferecem essa inovação. Vou dar um exemplo para você. Processo de avaliação de desempenho. São empresas que vêm da Croácia, da Rússia, Uhum. da Europa, dos Estados Unidos, do Brasil, que desenvolvem tecnologias que aportam para o clube conhecimento
para avaliar desempenho de atletas, desempenho físico, mental. Então, se você for lá no clube, no Palmeiras, tem muita tecnologia embarcada que vieram de startups, não importa a origem. Startups chegaram ao clube, levaram uma solução, provaram valor e receberam oportunidade. Tem no Palmeiras, tem no São Paulo, tem no Corinthians, tem no Flamengo. Os clubes maiores lideraram essa transição. Então o Palmeiras está aberto a isso. O Palmeiras hoje é um clube que olha para o mercado de tecnologia para identificar soluções. Eu falei para você, há 10 anos atrás, o Palmeiras contratou a SAP, a plataforma SAP, para modificar os seus processos de negócios mais básicos, né? Da área financeira, administrativa e por aí vai. E na área de desempenho, de análise de desempenho, o Palmeiras hoje é um clube que não toma decisão que não seja também baseado em tecnologia. E baseado em dados, E né? baseado Que em isso informações. é super importante. Isso, e muitas startups fazem parte desse processo. Não só são grandes empresas. Se você fizer a lista dos principais parceiros de tecnologia do clube, tirando a SAP, que é um gigante, você tem muitas empresas pequenas que vieram com essa proposta. E estão lá dentro, como estão em outros clubes. Se você for visitar o centro de treinamento lá do Manchester City, do Liverpool, dos clubes da Europa, no Barcelona, você vai ver coisas muito parecidas. Empresas pequenas que desenvolveram tecnologias e soluções que resolveram o problema deles e receberam oportunidade para isso. E normalmente essas soluções não vêm das grandes companhias. Geralmente não, por isso SAP, que eu te perguntei em relação às startups. A SAP não é hoje capaz de desenvolver uma solução de tecnologia tão específica e tão especializada em futebol. Até tem, lá na Alemanha, tem alguns clubes que usam plataformas desenvolvidas por parceiros da SAP, mas aqui no Brasil, normalmente são empresas menores, né? Hoje você pega no mundo, por exemplo, na indústria de pagamento, que é uma indústria que eu me conecto e estou conectado até hoje, grandes startups, grandes inovações vieram de empresas pequenas. Né? Se você, há 10 anos atrás, não existia a Stone. Hoje a Stone é um gigante. Sim. Não existia o PagBank, o PagSeguro no passado, e hoje é um gigante. Ou seja, então, no futebol acontece a mesma coisa. Essas empresas ganham espaço e conseguiram entrar no mercado dos clubes mais profissionalizados. Que maravilhoso saber disso, porque às vezes a gente tem a ideia de que, não, são só empresas grandes que conseguem, que tem entrada. Acho que quem está assistindo a gente, que é dono de startup, que busca soluções voltadas para esporte ou que pode ser adaptada para o esporte, com certeza ficou muito feliz com o que você trouxe. Para a gente encerrar, como você vê os principais desafios do Palmeiras? Você trouxe alguns desafios no decorrer da nossa conversa, mas aqui para o nosso próximo ano, curto, médio, longo prazo, o que você enxerga assim de desafios e que a gente precisa trabalhar para continuar sendo tão vitorioso? Além de manter o Abel, é claro. Pelo menos até dezembro de 25 ele ficará conosco, depois não sabemos. Mas eu acho que aí começa um desafio. É você fazer a transição de profissionais. Sim, claro. Óbvio que o Abel não será eterno no Palmeiras, como o Ademir da Guia não foi. Eu sou da geração do Ademir da Guia. O Ademir da Guia é um gigante da nossa história. O Ademir da Guia parou de jogar futebol em 1977 e o Palmeiras continuou gigante sem o Ademir da Guia. Sim, claro. O Flamengo sem o Zico, o Santos sem o Pelé e por aí vai, né? Então você tem que estar preparado para fazer a substituição dos seus grandes profissionais. Ele vai fazer 5 anos no final do ano que vem. Quem sabe ele fica até 27, não sei, pode ser uma hipótese, é uma hipótese, mas assim, acho que o grande desafio do Palmeiras é continuar vencendo, acho que é o primeiro passo. Quando você enfileira um conjunto de conquistas como o Palmeiras enfileirou, o primeiro desafio é seguir vencendo. A expectativa continua altíssima, né? Para você seguir vencendo, você tem que não perder a vontade, a gana de continuar aprendendo, porque nessa trajetória de vitórias você erra. Né? Você precisa aprender, aperfeiçoar e melhorar. Você precisa trabalhar com os profissionais que estão no clube para que eles tenham essa ambição que a instituição tem. Então, um jogador que atinge o ápice dentro do Palmeiras, ele precisa querer continuar vencendo. Estou falando dos principais jogadores, dos principais profissionais. O jovem, quando chega ao clube hoje, com 14, 15, 16 anos, ele precisa entender que ele chegou num clube ambicioso por conquista, por performance, por alto rendimento. O cara que chega em marketing precisa entender que ele precisa apresentar um alto rendimento. Então, essa cultura nas pessoas de alto rendimento é que fará o clube seguir bem vitorioso. Além das convicções e da responsabilidade financeira que ele tem que continuar tendo. Produzir receitas novas. O Palmeiras vem produzindo receitas novas. Este ano é um ano desafiador para o Palmeiras incrementar um volume de receitas novas, que vários contratos de patrocínio serão renovados, né, ou serão negociados com novos parceiros. Então o Palmeiras vai dar saltos, né?
a partir do ano que vem. Então, com essa nova geração de receita, o Palmeiras precisa ambiciosamente buscar atualizar e melhorar os seus processos para continuar vencendo. Né? O Corinthians, o São Paulo, o Santos, o VAR vão vir, eles estão vindo, eles vão chegar próximos. Essas SAFs todas criadas no Brasil estão se fortalecendo. Claro, sim, e virão mais profissionalizando, fortes. né, Então, cada vez o mais. desafio do Palmeiras, a síntese é essa, é como seguir vencendo num ambiente tão competitivo. Como você motivar as pessoas que estão lá dentro para serem competitivas. Eu estava falando para você, né, no decorrer da nossa conversa, o seguinte: no futebol se fala muito em ter receita, ter receita, ter receita. Mas o principal desafio que o clube tem hoje, que os clubes têm hoje, é como investir e como gastar bem o dinheiro. É aplicar o dinheiro no lugar certo, no jogador certo, no profissional correto, na tecnologia correta. O tempo inteiro você tem que ter o cuidado de fazer isso bem feito e tem que ter bons maestros para saber usar essas pessoas. Então, eu acho que você falou do Abel, acho que a transição do Abel para um próximo profissional é importante, a transição do Rafael Veiga é importante, a transição do Gomes, do goleiro, a saída do Endrick agora. Sim. O Palmeiras já foi buscar um jogador agora na Itália, um jogador que traz uma experiência. Enfim, essa agenda de transformação e de permanente busca por resultados de ponta é que fará o Palmeiras continuar vitorioso. Eu acredito que o Palmeiras não volte mais ao estágio que um dia chegou a estar anos atrás, em que o Palmeiras lidava com dificuldade porque tomava permanentemente decisões erradas. Às vezes é melhor você ser mais cuidadoso com decisões do que você ser ambicioso com decisões sem muito critério. Então, isso você vai construindo com o tempo. Nós vamos viver um processo político agora no final do ano, a presidente vai concorrer à eleição, a oposição está se fortalecendo para oferecer uma alternativa, mas acho que o clube está maduro para seguir adiante. Que incrível. Muitíssimo obrigada. Eu acho que, gente, olha, assim, a minha felicidade de poder trazer um pouco mais sobre a história do Palmeiras, sobre um pouco daquilo que a gente tem feito e tem construído, independente de quem estiver nos assistindo, se for palmeirense ou não for palmeirense, eu converso com muitas pessoas que não torcem para o Palmeiras, inclusive, e o Palmeiras é referência em muitos aspectos. Então, muitíssimo obrigada por ter compartilhado e trazido um pouco da sua experiência, da sua jornada dentro do clube. Foi incrível, muito, muito obrigada mesmo. Obrigado, viu? Um abraço para vocês todos aí. Sucesso pro projeto. Sim, sucesso para todos nós.